Queríamos então começar a Assembleia, começando por agradecer a presença de todos, cumprimentando particularmente os senhores deputados e eleitos aqui presentes, cumprimentando o público e reservando os últimos cumprimentos para o Executivo e os respectivos membros, bem como a imprensa, quer esteja aqui presente, quer aquela que nos esteja a seguir por via do streaming que estamos a efetuar. Vamos então dar origem, vamos então, portanto, dar começo à nossa Assembleia com o período de antes da ordem do dia, com o ponto 1, apresentação de expediente nos termos da linha M do número 1 do artigo 29 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Toda a correspondência recebida está aqui nesta pasta. Se algum dos senhores deputados quiser consultar alguma da correspondência, está aqui disponível. A correspondência vai do número 84 ao número 144. Muitas desta correspondência têm a ver com trocas entre a Assembleia e os seus, entre o apoio da Assembleia e os membros da Assembleia, comunicando faltas ou portanto, substituições. Também alguma correspondência com a ANAM, por causa das candidaturas que foram apresentadas e portanto, da comunicação dos prémios e pouco mais diria que há sobre isso, mas como referi, está aqui disponível para qualquer membro eleito que queira ver a correspondência, está aqui. Portanto, pergunto se posso passar ao ponto 2. Vamos então passar ao ponto 2, apreciação e votação da ata da segunda sessão ordinária, realizada a 11 de abril de 2025. Os senhores deputados receberam todos a ata por via eletrónica, tiveram tempo de poder proceder às respectivas correções. Pergunto se alguém pretende fazer alguma correção à ata. Não havendo pedidos de correção, coloco a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, 1, 2, 3, 4 abstenções por não terem estado presentes a quando da sessão. Portanto, a ata encontra-se aprovada por maioria. Ponto 3. Assuntos gerais de interesse autárquico, ao abrigo do artigo 52º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação. Ora bem, aqui, com a anuência dos respectivos líderes parlamentares dos grupos, foi decidido formular um convite a como está previsto no regimento da Assembleia Municipal Jovem, foi decidido, portanto, formular um convite a um dos membros da Assembleia Municipal Jovem para vir apresentar aqui um projeto que eles apresentaram na última Assembleia e eu, portanto, convido o João Alcoia, faz favor, para vir apresentar o projeto. Senhor Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, caros representantes da comunidade, é com grande entusiasmo e sentido de missão que me dirijo hoje a esta Assembleia para apresentar o projeto Faz Mais, voluntariado cívico na comunidade. Este projeto nasceu da convicção de que os jovens têm um papel essencial na construção de comunidades mais justas, conscientes e solidárias. É fundamental criarmos oportunidades reais para que possam participar, aprender, contribuir e crescer enquanto cidadãos ativos. Faz Mais propõe exatamente isso, a criação de uma rede de voluntariado jovem organizada por áreas de intervenção, desde o ambiente à ação social, da educação à cidadania, com atividades mensais que aproximam os jovens da realidade do seu concelho e dos desafios que enfrentamos coletivamente. A estrutura do projeto é simples, mas eficaz. Envolve os jovens entre os 14 e os 25 anos, com formação básica em cidadania, ética e trabalho em equipa. Conta com parcerias locais, desde escolas a instituições particulares de solidariedade social e juntas de freguesia. Reconhece e valoriza o empenho dos participantes através de um sistema de certificação e menção pública.
Estamos a falar de atividades como o plantio de árvores, apoio a idosos, limpeza de espaços naturais, sessões de leitura com crianças, debates sobre cidadania, entre outras ações com impacto real nas nossas comunidades. Este é mais do que um projeto de voluntariado, é uma escola de cidadania ativa, um espaço onde os jovens não só ajudam, mas também aprendem e se formam como cidadãos conscientes. Hoje, ao apresentá-lo formalmente nesta Assembleia, renovo o apelo ao vosso apoio e à vossa colaboração, para que este projeto não seja apenas mais uma iniciativa pontual, mas uma verdadeira semente de transformação na forma como envolvemos a juventude na vida pública. Faz mais, é uma aposta no presente e no futuro da nossa democracia, que saibamos dar-lhe o espaço, os meios e a confiança que merece. Muito obrigado. Obrigado pela tua apresentação. É, efetivamente, para todos nós, uma lição, entre aspas, mas reconhecer que aqueles esforços que todos temos tido ao longo destes 4 anos de mandato estão reconhecidos nas iniciativas que tomamos, e o João e todos os colegas dele que se associaram a esta proposta e a este projeto de voluntariado estão de parabéns e merecem o nosso reconhecimento, como todos fizeram, batendo-lhe as palmas e reconhecendo efetivamente a sua participação. Muito obrigado, mais uma vez. João, estás liberto para ir à tua vida. Muito obrigado por teres vindo. Agora, também com a anuência dos respectivos líderes dos grupos representados na Assembleia, foi também decidido, portanto, foi o pedido formulado pelo Sr. Presidente da Câmara, uma vez que já tinha sido apresentados perante as associações e as diversas agremiações do Conselho um projeto que, portanto, está no horizonte e na perspectiva de se poder vir a formar e a fundamentar e vir depois a avançar. Portanto, eu vou convidar o Sr. representante da empresa do respectivo projeto. Não sei se o Sr. Presidente quer dizer alguma palavra inicial, faz favor. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente desta Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia Municipal, caros técnicos, caros autarcas, caros ferreirenses, imprensa também. Queria, antes de mais, agradecer a presença do arquiteto José Ruás por hoje, numa sexta à noite, se poder deslocar a Ferreira do Zézer e, em particular, à Frasoeira para apresentar este projeto que é muito necessário por força das várias valências que ele tem. Dar conta também de que nós, em sede de referência de fundos comunitários no quadro 2030, temos mais de 2 milhões de euros cativos para esta obra. É uma obra de grande dimensão que não teríamos a possibilidade de fazer caso não tivéssemos aqui fundos comunitários pelo meio, mas ainda nos falta conseguir mais financiamento. De todo modo, achei por bem trazer a esta Assembleia Municipal este projeto. Ele vai ter aqui a possibilidade de ser um multiusos, com capacidade para fazer um simples espetáculo, a um evento desportivo, e terá também um conjunto de salas multiusos, seja para uma exposição, seja para a prática de judo, seja para a prática de balé. Tem um conjunto de valências que são muito necessárias naquilo que é a nossa rede associativa. Temos um conjunto de associações que precisam de sede, de espaço técnico específico e de qualidade para aquilo que tem sido o seu trabalho e tem tido, de facto, resultados muito meritórios. E dizer-vos também que é uma requalificação de um espaço atual, porque não tínhamos a possibilidade de financiamento se assim não fosse. Por isso é uma requalificação. Se tivéssemos outra possibilidade, teríamos pensado
num edifício novo, mas também lhe tivemos de dar a roupagem de ser um pavilhão multiusos e não um pavilhão desportivo. São as vicissitudes dos avisos, das necessidades, e este, além de tudo isto, terá também um restaurante, um bar e um conjunto de salas necessárias, inclusive, para a prática de um conjunto de esportes, em particular do futsal, que, como bem sabem, e ainda bem, temos uma equipa na primeira divisão distrital. Eu aproveito e agradeço, nacional, peço imensa desculpa, mas eu aproveito e agradeço até também a presença do seu diretor, o Paulo, muito obrigado pela presença também. Dizer-vos que foi um projeto que foi, naquilo que foi possível, discutido com as várias associações, em particular com a Associação de Judo e também com o Sport Clube Ferreira do Zezer, e chegámos àquilo que achámos que era o equilíbrio necessário para um projeto desta dimensão. Dizer-vos também que ou a União Europeia muda ou será das últimas oportunidades que teremos para fazer uma obra desta dimensão. Isto deixa-me preocupado no sentido em que câmaras com a nossa dimensão terão problemas acrescidos naquilo que são as obras de dimensão no futuro. Esta é uma obra que terá um custo superior a 5 milhões de euros e que, como é lógico, não teríamos a possibilidade de a fazer, tal como, por exemplo, a escola que está a acontecer. Feitos aqui estes esclarecimentos, passo então a palavra ao arquiteto José Ruás e agradeço-lhe o facto de ter vindo até cá apresentar este projeto. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado a todos os presentes. Agradeço já também a atenção que me vão dispensar e queria também deixar aqui um agradecimento especial ao Sr. Presidente e ao Executivo que nos lançaram este desafio e que nos permitiram também desenvolver aqui esta solução que vai ser apresentada depois realmente de se passar aqui por um processo de certa forma de englobamento de vários inputs de todos, e vou passar já então à apresentação propriamente dita. Portanto, como dito anteriormente pelo Sr. Presidente, a intervenção incide sobre um edifício pré-existente que irá sofrer uma remodelação profunda e uma ampliação. Aqui podemos já ver uma das imagens do resultado final pretendido. Portanto, este projeto está desenvolvido numa fase de estudo prévio profundo, portanto, aquilo que lhes vou mostrar é um desenvolvimento na fase de estudo prévio profundo. Portanto, foi esta fase a que se conseguiu chegar também para podermos ter aqui algum melhor entendimento de todo o funcionamento e já alguma materialidade no que diz respeito ao edifício em si, mesmo aos interiores e à vivência do espaço. Portanto, aqui conseguimos ver o existente, portanto, a localização do existente. Pronto, e passando desde já à planta de piso térreo inferior, queria já começar também por indicar que nós iremos ter aqui uma ampliação aqui deste espaço e deste espaço relativamente ao existente, e há todo um trabalho de exteriores que podemos já ver aqui nesta planta. Portanto, isto passando aqui novamente a esta imagem, portanto, como podem ver, nós temos aqui este arruamento, que é um arruamento existente, mas que depois toda esta zona é trabalhada tal e qual como aqui este entroncamento é também todo trabalhado e permite-nos também criar aqui depois uma zona de estacionamento adicional. Começando aqui pelo topo, há aqui um desenvolvimento de 4 salas que poderão funcionar todas em conjunto. Estas salas têm bastante versatilidade
são as salas que poderão funcionar quer como salas para aulas de judo, de balé, e podem também funcionar todas em conjunto ou funcionar cada uma por si. Nós aqui neste layout dispusemos aqui, onde temos aqui este número 15, dispusemos aqui um ginásio e, como se pode ver, portanto, a própria dimensão das salas permite a instalação deste ginásio. Portanto, estamos a falar de salas que terão na ordem dos 90 metros, 100 metros quadrados cada uma. Portanto, e logo aqui fica já patente, de certo modo, a versatilidade deste espaço. Portanto, estas salas encontram-se junto aqui a uma entrada. Esta será uma das entradas do cotidiano do edifício, portanto, podendo então funcionar diariamente com a utilização destas salas por clubes, por associações, portanto, conforme se entender o seu uso. Esta entrada permite ainda aqui a colocação de uma zona de controle, de uma recepção. E toda esta ala depois terá o apoio destes balneários, portanto, isto são os balneários novos, completamente novos a colocar e a instalar aqui nesta zona, que ficará, estes balneários ficarão por baixo da futura bancada. Deixa-me aqui ampliar um pouco. Então, se calhar para se conseguir entender um pouco melhor, não sei se vai dar. Portanto, junto aqui à entrada também temos um posto médico que dará apoio a todas as atividades que irão decorrer no pavilhão. Inclusivamente, no dia-a-dia, o próprio posto médico até poderá funcionar também como uma zona de massagens ou algo do género. Mas todos os eventos e todas as instalações e todas as ocorrências que virão a existir serão suportadas por este posto médico. Depois aqui, nesta aula, temos o desenvolvimento dos balneários dos árbitros. Temos 3 balneários de árbitros. E temos os acessos, temos aqui um acesso depois também ao piso superior. Nesta zona estão colocados os balneários das equipas. Portanto, temos 5 balneários, sendo que o 5º balneário é o balneário da equipa da casa, portanto é o balneário principal, que é ligeiramente maior, tendo aqui uma zona para crioterapia e sauna / banho turco. Portanto, além destes balneários aqui nesta aula, temos depois aqui com este número 9 uma grande zona de arrumos que permite a entrada e a saída de viaturas até de acesso ao campo propriamente dito. Isto porquê? Porque o campo, com as medidas oficiais que vai ficar, vai permitir, caso se pretenda aqui que aconteça aqui um evento de maior dimensão, este campo vai permitir o acesso destas viaturas e a instalação de equipamentos para se poder realizar esse evento. Inclusivamente, a própria cobertura do pavilhão permitirá a instalação de equipamentos de som e imagem, portanto, junto do teto do pavilhão. Aqui teremos uma área técnica e o acesso também ao piso superior. Portanto, como podemos ver, e tal como tinha referido inicialmente, aqui está posicionada a nova, ou melhor, será uma zona de estacionamento novo a instalar aqui também nesta zona. Deixa-me passar aqui para o piso superior. Nós, entretanto, depois já comentamos um pouco melhor aqui esta intervenção exterior, como tinha referido também inicialmente. Portanto, em relação ao piso superior, temos então o desenvolvimento das bancadas, aqui com as bandas
para as pessoas com mobilidade reduzida e a zona de imprensa, onde temos aqui o número 25. Além disso, temos 2 zonas de balneários distintas e um apoio central com uma zona de café, bar e restaurante. Logo aqui na entrada, onde depois temos aqui as bilheteiras, mas aqui na parte central temos aqui uma parte de secretariado e uma parte administrativa, que eventualmente poderá vir a ser ocupada pelo clube ou pela gestão também do espaço. Aqui neste número 11 temos uma sala de conferências e depois temos ainda aqui a zona da sala de treinadores e de antidoping. Pronto. Toda esta, vamos dizer, este L que aqui se desenvolve, ele poderá ser, ele funciona de certa forma quase que isolado, poderá funcionar quase que isolado depois aqui de toda esta ala. Esta ala, todo este desenvolvimento é então uma grande sala multiusos que permite aqui realmente uma utilização muito variada e inclusivamente até, portanto, tem aqui uma zona que poderá funcionar como copa / cozinha para algum evento, pronto, e daqui sair uma distribuição de catering ou até, pronto, pequenas refeições. Pronto, e esta sala que tem uma vista, pronto, privilegiada também para o campo e permite todo o tipo de utilizações. Portanto, é uma sala ampla e com um pé direito condigno e permite uma utilização variada, suportada por uma bateria de instalações sanitárias própria. Tem também por si um acesso por elevador, assim como o acesso também por escada. Portanto, ainda para referir que as bancadas permitem algumas divisões, o que, de certo modo, em alguns jogos um pouco mais complicados, em alguns eventos um pouco mais complicados, permite também aqui separar adeptos. Portanto, existe a possibilidade de afastar claques e de terem, quer de um lado, quer de outro, têm acesso quer à parte de bar, quer também à parte das instalações sanitárias. Portanto, isto para, pronto, algum tipo de evento mais complicado, consegue-se aqui a separação destas hostes, às vezes um pouco mais inflamadas. E, portanto, é algo que também foi aqui previsto. Portanto, este desenvolvimento, como referi inicialmente, acaba por ser, pronto, é um desenvolvimento ainda não é tão preliminar assim, mas de certo modo ainda carece aqui depois de bastante amadurecimento para se chegar a um projeto de execução, mas há aqui uma intenção já bastante vincada, portanto, e na qual se integraram aqui todas estas soluções que acabaram por vir também por sugestão de várias entidades. Aqui temos aquela imagem inicial que mostrei na capa da apresentação. Pronto, e conseguimos então ver, portanto, nós temos aqui uma zona de acostamento e temos aqui esta escadaria que dá acesso à entrada, onde temos depois então as tais duas alas com as bilheteiras e aqui a entrada para a zona do secretariado. Aqui temos outra perspectiva e esta será a outra perspectiva da rua de baixo, portanto, onde temos aqui depois o estacionamento, onde temos a parte mais baixa do terreno. Pronto, e será esta a intenção. Agradeço desde já a atenção dispensada
e dou por terminada aqui a apresentação. Deixa ficar. Algum dos senhores deputados queria fazer alguma questão, enquanto está aqui o senhor arquiteto? Portanto, fica então tomado conhecimento deste projeto, que é um projeto, não é mais ainda do que um projeto, é um projeto. E vamos então continuar neste ponto 3. Na mesa aceita inscrições de quem quiser usar da palavra. Faz favor. Ora bem, então vamos começar por ali. Doutora Sara, Marisa, o Dr. José Manuel Duarte e o Sr. António. Aqui o João, a Mónica, a Joana, o Rui, mais o Sr. Manuel e o Sr. José Pedro Joaquim. Agora que vi o Sr. Manuel com o braço no ar, desculpe, Sr. Manuel, eu devia ter agradecido antes por nos receber aqui nesta que é a última Assembleia deste mandato que faremos de forma descentralizada. Corremos, portanto, por 2 vezes todas as freguesias e, portanto, temos feito aquilo que nos propusemos quando tomámos esta decisão. Então, eu costumo sempre dar a palavra primeiro aos seus presidentes de junta. Sr. José Pedro Joaquim, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Permita que nessa pessoa cumprimente os restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidente de Junta, excelentíssimo público. Sr. Presidente, vinha a questionar aqui no seguimento das diversas rupturas da conduta de alta, mais uma vez na zona de Valdes, qual é o ponto de situação, se há algum avanço no estudo relacionado com tanto para solucionar aquelas rupturas que têm acontecido ali há uns meses para cá. Relativamente às obras da conduta de água na Nacional, na rua António Teixeira Antunes, qual o ponto de situação, se já há mais ou menos a data de término da obra, em que ponto de situação é que está. Gostaria também de saber se tem alguma informação relativamente ao corte de ervas. Tenho pressionado a IP, não sei se me pode ajudar, tanto em toda a extensão da Nacional, não só na freguesia de Águas Belas, mas é que apanha a maior parte. Em relação ao código postal, à correção do código postal, na zona da Bocha, Carvalha, portanto, qual é o ponto, se tem portanto, já mais alguma informação em relação a este ponto. E em relação também ao pontão na localidade de Moinho, qual é o ponto de situação dessa obra? Obrigado. Boa noite, permita-me cumprimento a mesa da Assembleia na pessoa do Dr. Casanova, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros colegas, municípios, comunicação social, boa noite a todos. Queria interpelar o Sr. Presidente da Câmara sobre 3 situações e qual é o ponto da situação delas. Biocomposta, ainda se encontra a elaborar. Posto médico de Areias, para quando a sua abertura? Pavimentação da Rua das Galegas, Casal da Sobreira, Portela. Obrigado. Muito obrigado, Sr. António. Passamos agora ao Sr. Armando Coutinho, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia. Em seu nome cumprimento a mesa. Sr. Presidente da Câmara, em seu nome também cumprimento o restante Executivo. Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, cara população, quem nos vê também em casa, gostaria de felicitar o Sr. Presidente da Câmara pelo projeto que nos foi dado a conhecer para a requalificação deste pavilhão. É um passo à frente, face a outros concelhos que também já têm infraestruturas deste género e que nós ainda não dispomos. Falou-se aqui também do judo e do balé. Lembrar que há cerca de 4 anos o nosso judo e o nosso balé ainda estavam no centro de coletividades, que hoje é uma galeria de arte, que é uma sala de exposições.
a Câmara apoia esta associação com outros espaços e ficará muito bem também instalada aqui no pavilhão se concretizar esta obra. Felicitá-lo pela visão e por esta obra de requalificação deste espaço. E perguntar também ao Sr. Presidente como é que está a situação das obras na habitação social, dos 8 fogos, e também sobre a habitação com rendas a custos controlados, como é que está a situação? Sabemos que há problemas em relação ao concurso, como é que se há desenvolvimentos em relação a isto? Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Dr. Casanova, Presidente da Assembleia e seus secretários, Sr. Presidente Bruno Gomes, Sr. Vice-Presidente e Srs. Vereadores, caros colegas das freguesias, deputados municipais, comunicação social, funcionários municipais e público aqui presente. Tinha 3 situações para perguntar ao Sr. Presidente. A primeira é sobre a extensão de saúde, a polo de saúde da Frasoeira. No início do ano, dermos início à possibilidade de fazer obras de requalificação, embora seja um edifício com 30 anos, mas já precisa de obras de adaptação aos momentos atuais, e o Sr. Presidente, portanto, garantiu-me o apoio através do PRR e, nesse sentido, já se deu início ao processo. Eu entreguei a documentação toda da titularidade do edifício, em nome da Junta, e estou a aguardar que assine o protocolo. Gostaria de saber da situação. Também sobre o alcatrão. Recentemente tivemos um alcatroamento, mas para este ano está previsto mais alcatrão, e a freguesia do Senhor do Pranto estão identificadas 3 estradas, 2 maiores e uma mais pequena. Queria saber em que ponto é que está a situação e quando é que está previsto esse alcatramento. E também a colocação de alguns VIPs que pedi, estou a aguardar a luz verde para que eles sejam colocados, conforme já falámos mais que uma vez. Era só isto. Muito obrigado. Ora, muito bem, terminada a parte dos Srs. Presidentes de Junta, o Sr. Deputado José Manuel Duarte tem a palavra, faz favor. Ora, boa noite a todos, à mesa, à Câmara e a todos os presentes. Eu queria só roubar-vos 2 minutos para falar de uma coisa que falamos muito pouco normalmente, cultura. E queria hoje, especialmente que estamos nesta sala, dizer-vos que não podia calar isto, porque nesta sala muito humilde, pequenina, simples, eu aprendi a ver bom teatro feito em Ferreira do Zezer. O meu querido amigo que não está aqui hoje, o Hélio, tinha o seu grupo de pessoas que se calhar até às 5, 6 da tarde andavam aí a tratar da horta e da sua vida, e depois à noite davam aqui nesta sala magníficos espetáculos de teatro que eu não sei se alguém aqui presente assistiu. Eu assisti pelo menos 3 vezes. Eram jovens, eram pessoas menos jovens, pessoas de todas as idades, que aqui vinham e que faziam um trabalho magnífico. Quero-lhes agradecer isso e quero enaltecer realmente esta magnífica coletividade que tem mais do que uma filarmónica, que já de si é muito importante. E realmente deixava aqui também um recado à Câmara. As câmaras hoje em dia, enfim, é fruto da época, compram em matéria de cultura e de espetáculos muitos enlatados, que às vezes são muito caros, e que não têm nada a ver com as populações, nada a ver com a cultura das pessoas, que é aquilo que nasce do seu trabalho, do seu dia-a-dia, da sua sensibilidade. Portanto, era bom também que a nossa Câmara espicaçasse as instituições, as comunidades locais, para que estes exemplos florescessem, frutificassem e pudéssemos ter isto cada vez mais. Parabéns à Frasoeira, parabéns à coletividade aqui. Muito obrigado. Sr. Deputado, para a sua intervenção, e fica-se registado também da parte da mesa que se associa aos seus votos com esta associação. Tem a palavra o Sr. Deputado João Silva, faz favor. Ora, muito boa noite. Gostaria de endereçar os cumprimentos à mesa da Assembleia na pessoa do seu Presidente, professor Dr. José Casanova. Também cumprimentar a mesa do Executivo na pessoa do seu Presidente, caríssimo Bruno Gomes. Caros colegas, caros Presidentes de Junta, público em geral, funcionários, comunicação social e a quem nos vê em casa,
e também a todos os presentes. Trazia aqui hoje duas questões, uma delas foi levantada e muito bem pelo Sr. Oliveira, pelo Presidente de Junta de Areias e Pias, relativamente à biocomposto, portanto já não vou falar sobre o assunto. Mas trazia aqui a questão da Escola Pedro Ferreiro. Nos últimos tempos, primeiro falou-se que havia um atraso significativo nas obras. Ultimamente, quem passa vê que a obra teve um pulo, efetivamente vê-se que há obra a nascer. No passado dia 13, nas celebrações do Dia do Conselho, tive a oportunidade, juntamente com alguns presentes aqui, de visitar a obra e constatei isso, mas em todo o caso precisamos de saber se efetivamente há ou não há eventuais atrasos na obra e se os houver, que implicações é que isso tem para nós. E, portanto, gostaria também de ouvir o seu testemunho, Sr. Presidente, caso assim o possa fazer. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana. Faz favor, Joana Sousa. Permitam-me que trespasse aqui todas as burocracias dos cumprimentos e vos cumprimento a todos respeitosamente com boa noite. Gostava de, no seguimento do que o Sr. Deputado disse, agradecer em nome do meu pai, que não o sabe, mas eu acredito que assim ele queria que eu fizesse o enaltecimento desta coletividade e também à mesa. Depois, eu penso que o João já não está aqui, mas espero que isto lhe chegue. Fiquei muito feliz de ver a apresentação e queria deixar aqui uma coisa que se calhar seria interessante, que seria acrescentarem ao projeto uma ação ou uma vertente, pois, sou baixinha, não é? Uma vertente de literacia política, que penso que está mais que ligada à cidadania e por vezes nas escolas é um pouco descartada, e sou sincera, eu gostaria de ter tido um bocadinho mais de formação nisso e acho que seria o projeto perfeito para incluir. Depois, queria solicitar ao Executivo, se possível, o ponto de situação relativamente aqui a algumas questões. Uma delas já foi colocada relativamente ao Polo de Saúde das Areias, mas reforço o interesse em querer saber, e especialmente tendo em conta que o Centro de Saúde de Ferreira tem tido uma carga bastante excessiva. As outras três são relativamente à incubadora de Pias, ao ponto de situação, ao espaço de cowork em Ferreira, se já temos alguns interessados, como é que tem estado a decorrer o processo, e às obras no Centro de Saúde. E é isso, obrigada. Obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Vitorino, faz favor. Ora, então, muito boa noite. Cumprimentar a mesa da Assembleia, na pessoa do Dr. José Casanova, mesa do Executivo, Sr. Presidente Bruno, caros colegas, restante público. Sr. Presidente, no seguimento da minha última intervenção, relativamente a Dornes, já tem algum desenvolvimento? Como é que estamos com as obras da conservação da torre? Era só isso. Ok, obrigado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Mónica Antunes, faz favor. Boa noite a todos. Gostaria de começar por cumprimentar a mesa da Assembleia na pessoa do professor Dr. José Casanova, cumprimentar a mesa do Executivo na pessoa do Sr. Presidente Bruno Gomes, cumprimentar também os colegas deputados, senhores Presidentes de Junta, bem como o público aqui presente e os que nos acompanham via streaming. Antes de mais, queria começar por parabenizar, o Executivo pelo início das obras do projeto da Praia Fluvial da Bairrada e Bairradinha. Tem sido um assunto que tenho vindo a questionar e a acompanhar e apesar de infelizmente não me ter sido possível estar presente no dia do lançamento simbólico da primeira pedra, foi com especial agrado que vi o início desta obra. Um bem-ajam e que para o ano aquela obra possa representar uma mais-valia para o povo daquela terra, como é óbvio, para os ferreirenses, no geral, porque é para todos nós, e também para aqueles que nos visitam. Para além disto, gostaria de questionar o Sr. Presidente em relação à loja do cidadão de Ferreira dos Ezes, se nos pode dizer se há alguma novidade ou algum desenvolvimento em relação a este assunto. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Sara Diogo, faz favor. Boa noite a todos. Permitam-me que dê os parabéns à Joana e gostaria de fazer como ela. Devem-me todos o mesmo respeito e, portanto, boa noite a todos. É uma coisa que sempre fez muita confusão, porque é que devíamos estar todos a repetir o nome das pessoas a quem cumprimentamos. Portanto, ninguém é melhor nem mais do que ninguém e, portanto, respeitosamente, boa noite a todos e obrigado por estarem aqui.
Relativamente à minha apresentação, eu tinha 3 coisas para dizer e acho que já foram todas referidas, mas uma vez que pedi para falar, vou dizer de que é que eu queria falar. Era questionar a questão do atraso das obras. Quem está lá sente que há esse atraso, queria saber se é verdade, mas o deputado João já falou nisso. Também tinha pensado falar sobre... Eu costumo estacionar ali ao pé do Centro de Saúde e pareceu-me que a obra ali no antigo bairro social, que começou e parou, queria confirmar se era verdade e se parou, porque é que parou. E relativamente à barrada Barradinha, que a Mónica também já falou, mas queria saber, com estes atrasos todos que houve, se mantém efetivamente o financiamento que nos tinham dito que já existia, se ele se manteve ou se perdeu por força desses atrasos. Boa noite a todos e obrigada. Muito obrigado. Sra. Deputada Marisa, faz favor. Boa noite também a todos. Boa noite. A minha questão também é referente ao projeto da Torre em Dornes. Também o ponto da situação. Adicionalmente, segunda-feira vamos ter a inauguração da experiência imersiva relativamente à torre. Eu queria questionar o porquê do dia, porque uma segunda-feira durante a semana, a questão de podermos estar presente ou não, e também a questão de ser logo após a festa, porque vai estar uma situação se calhar não muito favorável para podermos estar no local. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem palavra, faz favor. Então, muito boa noite outra vez, e repetindo aquilo que aqui foi dito, quero agradecer muito esta coletividade, porque de facto ao longo desta bonita e grandiosa história têm conseguido enaltecer aquilo que é a nossa cultura identitária, com um brio que eu considero indescedível, e quem acompanha, eu não diria diariamente, mas quem acompanha o conjunto de atividades e a forma intensa como as vivem, e eu tenho essa felicidade de poder estar em momentos que considero muito importantes, é de facto salutar. E quero aqui, em meu nome e em nome do município, agradecer muito todo este empenho e até espero eu, e acredito muito que sim, se vai também conjuntamente com a Banda Filarmónica Ferreirense, com a Sociedade Filarmónica Ferreirense, se vai trazer num grandiosíssimo espetáculo no Viver Ferreira de Zezer, conjuntamente com os Quinta do Bio. E agradecer também à nossa Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Manuel, por nos receber também aqui. Deixar um abraço também caloroso ao Presidente desta Associação, ao Carlos Sousa, por tudo aquilo que tem feito, pelo mérito que tem em liderar esta associação da forma como o faz. Começando então, José Pedro, rupturas, nós de facto sabemos que temos ali um problema grande, temos feito um conjunto de reuniões, eu tenho pressionado muito esta entidade, a ADVT. Aquelas rupturas que acontecem nos vales já estão referenciadas há pelo menos um ano, estão a estudá-las e a perceber qual é o grau de intervenção que elas vão ter. Reunimos com a ADVT, com o IP e com a TEG Ambiente para analisar aquela situação em específico, além de que as infraestruturas de Portugal, se tudo correr bem, vão alcatroar a Nacional 238 até à ponte do Val da Ursa e queriam, a quando desse alcatroamento, já ter aquela conduta requalificada. Não temos ainda a certeza se isso irá acontecer ou não, mas estamos a fazer todos os esforços para pressionar a ADVT para que o faça, porque custar-me a mim, e penso que a todos, estar a IP a alcatroar a Nacional 238 e andarmos lá a fazer cortes, como nós sabemos e bem que irão acontecer. Estamos à espera de respostas. Eu tenho um pedido de reunião ao Conselho de Administração da ADVT, tal como a TEG Ambiente também tem, e vamos fazendo aqui este caminho e esperando que tenhamos bons resultados, sabendo sempre de antemão que qualquer obra no setor público não se resolve em 2 ou 3 meses. Isso temos que perceber, além de tudo aquilo que são os concursos, as reclamações, é demasiado
burocrático o procedimento e não é no tempo que queremos, infelizmente, além daquilo que é o preço das obras. Rui António Teixeira Antunes tem sido positivo ver aquilo que tem sido a qualidade das intervenções feitas naquela conduta, pelo menos tem condicionado ao mínimo, ou o mínimo possível, aquilo que são os automóveis e as pessoas. O decorrer da obra, daquilo que me dão conta, está a correr bem. Como é lógico, o término não será antes do final do verão. Agora esperemos que se resolva. Nesta reunião houve interação também entre a ADVT e a TEJ Ambiente para que a colocação de uma nova plataforma ocorra devidamente, com fresagens, com entreajuda, quer-se até, se assim for possível, que a mesma empresa que colocará a plataforma de bitumininoso faça ambas as faixas e faça o trabalho na totalidade, e é isso que estamos a aguardar, mas até o momento está tudo a decorrer bem. Corte de Ervas Nacional 238, eu nessa reunião também com o diretor regional, eu abordei-o e foi-me dito que o corte de ervas estava com atraso de 15 dias, pelo menos. De facto, não é fácil conseguir empresas suficientes para tudo aquilo que este país tem, nesta altura, para fazer, mas eu estou crente que na próxima semana ou na outra o corte de ervas será feito, segundo o que me disse as Infraestruturas de Portugal, que, como bem sabem, é uma responsabilidade deles, a estrada é nacional. Código postal, daquilo que eu sei, eu não quero aqui entrar em erros, daquilo que eu sei, há uma troca de correspondência com os nossos serviços técnicos e com quem tem a responsabilidade da feitura ou da concretização dos números do Código Postal. Não consigo dizer com maior exatidão qual é o ponto de situação, mas estamos a trabalhar para conseguir resolver esse assunto e perceber se é possível fazê-lo. Quanto ao pontão Moinho, nós temos uma reunião agendada com os moradores para clarificar aquilo que é o projeto. Nesta altura falta só fazer uma alteração, porque a Agência Portuguesa do Ambiente pediu-nos uma estrutura, uma manilha grande, mas só uma, em vez de serem duas manilhas, uma ao lado da outra. Eu percebo, e nesta altura é só fazer a alteração desse pormenor para que se possa concluir o projeto e depois é cabimentá-lo e fazer a obra. Já temos aqui noção daquilo que são os valores, mas estamos a falar em intervenções que rondarão sempre os 200 mil euros naquilo que são as 3 ou 4 referências. A de Ferreira do Zézer, e aqui para o Sr. Presidente de Junta, Armando, está contabilizada em cerca de 70 mil euros, se não estou em erro, e está-se a tratar do procedimento para que arranque. Águas Belas, tratado. Para o Sr. Presidente António, a Biocompost, da última conversa que eu tive até com a Capoato, foi-me dito que já não estaria em elaboração, estivemos lá, mas o feedback que eu tenho e que penso que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal também tem é de que está para breve a mudança total para a chamusca. Posso acrescentar uma coisa muito rápida? Aquilo que me foi informado é que a elaboração não é contínua. Estão, portanto, numa fase em que já passaram coisas para a chamusca e outras coisas, que foi o que me foi informado. Eu não fui lá ver, só estou a dizer aquilo que me foi dito. Nesse sentido, a perspectiva que me foi transmitida foi aquela que eu transmiti e, portanto, aparentemente o negócio pode voltar para trás, mas está mais próximo de se concluir do que se não concluir. Há um pedido na Câmara de uma informação que já foi respondida e agora isto só terá ossatura definitiva quando entrar o projeto de arquitetura definitivo para proceder à conclusão de tudo. Esta conversa que eu tive foi recente e foi isto que me informaram, que não havia uma elaboração permanente, que havia uma elaboração esporádica em termos daquilo que lhes era necessário, que já estavam a fazer atividade na chamusca e, nesse sentido, eu também tenho que reconhecer e reconhecê-lo publicamente que, efetivamente, estas coisas também só se resolvem quando há entendimento da parte e colaboração da parte de quem está a dirigir uma determinada empresa. E nesse aspecto, as informações que me foram prestadas e aquilo que tenho para dizer veio da parte do Sr. Francisco
Ferreira, a quem eu também agradeço pelo facto de ter colaborado e de ter, portanto, permitido que chegássemos a esta fase. Pronto, é só o que eu tinha para dizer, é o que corresponde às informações que eu tive. Sim, dar conta que continua a existir interação entre os nossos serviços e a Capuat, relativamente àquilo que são as possibilidades do terreno, aquilo que é a regulamentação, e o projeto de arquitetura está para breve, do que me disse a técnica, e como é evidente, quando chegar já vai muito mais maturado, graças também a estas reuniões que têm havido entre os serviços e a empresa. E eu acho que, pese embora seja um caminho de já 4 anos quase, mas se o conseguimos concretizar ainda este ano, conseguimos resolver um conjunto de problemas que assolavam Ferreira do Zézer, e eu acho que isso é muito benéfico. Além de que esta central de biogás, de produção de biogás, também vem aqui resolver o problema das lagoas, resolver aqui um conjunto de problemas que não são tão visíveis, mas que têm sempre impacto, quanto mais não seja visual. Relativamente ao Alcatrão, nós aguardamos o Vice-Tribunal de Contas para iniciar o procedimento de concurso, ainda não nos chegou, houve ainda a semana passada um pedido de informação à nossa divisão administrativa, que já foi respondido. Eu queria muito que ainda este mês ele chegasse para depois avançarmos com o concurso para que possamos alcatroar aquelas estradas que são o nosso compromisso e que foram devidamente tratadas e escolhidas com os senhores Presidentes de Junta. Era isto, não era? Pavimentação... e o posto médico, sim. Relativamente ao posto médico, nós andamos sempre aqui com alguma dificuldade naquilo que são os parceiros da E-Redes. A E-Redes fez a devida análise. Neste momento, a bola passou para os técnicos de eletricidade da empresa que está a fazer a requalificação e a construção da IPSS, e neste momento falta só a troca, acho eu, do contador e depois a respectiva selagem por parte da E-Redes. É este o feedback que eu tenho. Depois disso é tratar de colocar tudo o que são equipamentos informáticos, fazer a ligação às redes, portanto está para breve. A mim custa muito porque não depende de todo do município, não ser insistirmos, mas nesta altura passámos esta fase de redes, precisamos então que o técnico habilitado faça esta colocação no novo espaço e depois haja o pedido de selagem do contador. Caro Presidente Armando, dar conta que, de facto, nós tivemos que decidir, na altura, para a mudança de espaço relativamente ao judo, e eu assumi nessa altura o compromisso de que tínhamos que encontrar uma infraestrutura que tivesse as necessidades técnicas que fossem suficientes para dar continuidade àquilo que é este projeto de judo e de balé em Ferreira. E agradecer muito também todo o trabalho, está aqui o Sr. Presidente da Associação, o Pedro Alberto, porque tem tido um conjunto de resultados de muito mérito e merecem que todos nós façamos o esforço de terem espaços que possam ainda mais potenciar aquilo que são os resultados. Por isso é o compromisso, o projeto de execução está tratado. Temos algum dinheiro já referenciado, esperemos conseguir concretizar a obra. Habitação social, havia também a necessidade de 2 parceiros, um da E-Redes e outro da E-Redes, está tratado e a obra está a continuar. Habitação, rendas a custos controlados, o último concurso ficou deserto, 24 fogos dos 54 que temos financiamento, que estão protocolados, e lançámos novo concurso, vamos ter resposta na primeira semana de julho, tudo indica, e esperemos que desta vez, dado haver uma majoração naquilo que é o valor financiado pelo PRR, esperemos que consigamos ter empresas e que rapidamente se inicie a construção destes 24 fogos. Presidente Manuel, dar-lhe conta de que
Estamos a tratar do certificado energético da Extensão de Saúde aqui da Frasoeira e também da de Chãos, porque sem o certificado não podemos avançar com o projeto de execução. Vai abrir aviso propositado para Ferreira do Zezer para estas duas extensões, no valor de 80 mil euros, se assim as obras chegarem a esse valor. E quero muito que consigamos ser rápidos, não consigo acelerar mais, mas é isto que está em causa. Alcatrão, como eu já dei conta, falta o visto do Tribunal de Contas, é a mesma situação que a Junta de Areias. A colocação de BIPs, tirando as decisões mais difíceis, que às vezes ficam um bocadinho mais tempo para a minha análise, temos sempre também aqui um prazo de espera por parte da redes, mas é como eu digo, é ir insistindo connosco, com o gabinete de apoio, para irmos fazendo pontos de situação, para irmos pressionando a redes para ver se os colocamos. Caro José Manuel Duarte, enaltecer aquilo que foi a intervenção, que tem muita razão, dar conta de que me senti também muito feliz e orgulhoso porque no dia do Conselho atribuímos a medalha de mérito a um antigo presidente desta associação, o Sr. José Maria, que já um pouco condicionado esteve presente e que vem dar conta daquilo que também é a história desta associação. É feita também de grandes presidentes e felizmente a nossa comunidade tem tido também o mérito de saber reconhecer quem tanto ela deu. Por isso fico também muito contente. Relativamente ao teatro, efetivamente, se a pessoa que tenta promover que irá prontos a ajudar, pressionar, sou eu. Queria muito que pudéssemos ter esta secção de teatro também a funcionar, até porque gostava muito que ela começasse a funcionar para podermos ter um festival de teatro, para podermos voltar a ter um festival de teatro. Neste momento temos o teatro da secção da Sociedade Filarmónica Ferreirense, mas espero bem que possamos voltar a ter teatro aqui. Da minha parte, sempre disponível para apoiar, porque assim tem que ser. Dar conta também, e como eu já disse à Joana, que teremos um grande espetáculo com os Quinta do Bil, com estas duas, com esta banda filarmónica e também com a Ferreirense, que eu acho que vai ser um espetáculo magnífico, não só pela qualidade dos Quinta do Bil, mas sobretudo pela qualidade das nossas gentes e dos nossos músicos. E estou muitíssimo curioso para poder assistir. Portanto, convido também todos a estar presentes no domingo, dia 10 de agosto, se não estou em erro, porque vai ser um espetáculo que ficará na memória. Caro João Silva, Escola Pedro Ferreiro, com muita frontalidade, acima de tudo realçar que é uma obra de grande dimensão, realçar aquilo que a Presidente da CCDR disse, que até nem é da cor partidária do município, mas que disse que é absolutamente espantoso a capacidade de captação de fundos comunitários que Ferreira do Zezer tem. Ela não se referia só à Câmara, referia-se também às empresas. Por isso, enaltecer esse facto e dar conta de que até o momento a empresa não pediu prorrogação de prazo até ao término que estava contratualizado, junho de 2026. Até ao momento não há prorrogação de prazo por parte do PRR. Quer isto dizer, se não houver nenhuma alteração, se a obra não estiver pronta, temos que devolver a totalidade do dinheiro. É muito importante que isto também seja clarificado. Eu tive o cuidado de clarificar isto com a empresa, mas tenho esse compromisso da empresa de que tudo estão a fazer para recuperar tempo, mas que não está em causa o término da obra. Dar conta também de que tive uma reunião com a CCDR para conseguirmos alocar o edifício do Centro de Ocupação Juvenil e a sede da Associação de Estudantes e também da Associação de Pais. Foi um lançar disco dado percebermos que entre os cerca de 11 milhões ou 11 milhões e meio que a obra e os equipamentos devem custar, talvez tivéssemos ali 500 mil euros podiam ser alocados a esta infraestrutura. Agora não consigo ter a certeza se vai ou não ser aprovado, até porque depende muito daquilo que é a nossa justificação, daquilo que é a memória descritiva e daquilo que é a sensibilidade da Comissão de Gestão do Plano de Recuperação e Resiliência que está acima da CCDR.
Agora as coisas estão a andar, os trabalhadores estão a trabalhar, inclusive aos feriados e aos sábados, como bem viram no dia do Conselho, e então quero muito que possamos continuar este caminho de empenho e luta para que a obra também se finalize no tempo devido. Joana, deixar mais uma vez um abraço ao Carlos. Eu tenho um sentimento de amizade muito grande por ele, porque eu acho que ele é uma peça fundamental e deixo-lhe aqui, tenho-o dito muita vez, um abraço grande, porque ele é de facto aqui uma força motriz muito forte para o sucesso desta associação. Relativamente ao projeto de voluntariado, concordo, há um conjunto de literacias que são e que urgem que o nosso sistema educativo tenha rapidamente, já o tem, algum com projetos até, por exemplo, da Fundação, como a literacia financeira, mas a literacia política também é muito importante, basta olhar para aquilo que tem acontecido nestes últimos meses. E eu ainda, e desculpem-me, ainda na quarta-feira almoçava com uma ex-ministra, atual deputada, em que me dizia que o ambiente na Assembleia da República é muitíssimo mau e aquilo que é o palavreado que nós todos os dias assistimos na televisão é de facto aquilo que vemos. E isto a mim preocupa-me muito e traz-me até uma responsabilidade acrescida para aquilo que é a minha participação política, não só a nível local, mas a nível regional e nacional. Tenho esse compromisso também, por isso gostei dessa intervenção. Incubadora de PIAs, dei ontem ao hoje despacho para se adquirir o terreno para o estacionamento. Agradeço também aqui o empenho do Sr. Presidente de Junta da União de Freguesias de Areias e Pias, porque rapidamente conseguimos um entendimento com a proprietária. O proprietário faleceu, houve aqui um conjunto de procedimentos também naquilo que são as partilhas, mas temos o valor e hoje dei despacho para que se tramite o processo, para que façamos a escritura. Tão depressa que façamos a escritura, avançamos com o concurso. O projeto está a 99%, falta só a atualização de questões de pormenor, mas que não inviabilizam este concurso. Portanto, se ainda este mês conseguirmos avançar com a escritura, é lançar concurso em julho, agosto, acredito que ainda em setembro ou outubro, ou pelo menos ainda este ano, avançaremos com as obras. Espaço de co-work, temos candidaturas, há uma comissão, a exigência regulamentar exige que uma comissão faça uma análise primária para depois remeter para a reunião de Câmara. Para a semana vou dar despacho para que essa comissão analise as candidaturas que já chegaram e depois em sede de reunião de Câmara atribuirmos os lugares. Obras do Centro de Saúde estão a decorrer bem, eu tenho tido um acompanhamento até próximo daquilo que são as obras, estão a correr bem. A empresa, felizmente, naquilo que tem sido a colaboração com a Câmara, é uma empresa de qualidade, por isso está tudo a decorrer bem. Não há, ou não parece haver grandes atrasos, o feedback que eu tenho é positivo, é darmos continuidade, porque precisamos melhorar aquilo que é o conforto e os espaços técnicos para todos aqueles técnicos e assistentes operacionais que lá temos. Relativamente a Dornes, Pedro, felizmente há cerca de uma semana ou duas recebemos o parecer positivo por parte do Instituto de Património quanto à possibilidade de retirarmos o entulho da base da torre e com isso termos mais um piso e consequente espaço museológico. Tivemos, eu não sei, mas se calhar quase um ano à espera. Suspendemos a obra e chegámos a acordo com a empresa para cessar contrato. Quer isto dizer que agora estamos mais libertos. Vou agendar uma reunião com o Sr. Padre, dado que da Diocese me deram conta de que seria com ele que articularíamos a alteração ao projeto de execução. O projeto de execução foi iniciado e pago pela paróquia. Nesse sentido, vamos ter uma reunião, vamos alterar o projeto de execução e depois vamos lançar novo concurso para a outra parte da obra, que é a retirada do entulho, a retirada da laje, a conclusão da requalificação da torre e todo o interior com os diversos patamares e com o espaço museológico interno.
Por isso é um assunto e um dossiê que nas próximas 2 semanas fica também concluída essa parte e depois os devidos trâmites. Mónica, efetivamente a praia fluvial já arrancou, foram 3 anos e meio de muita luta, não queríamos de facto iniciar as obras numa altura da época balnear, mas não é como queremos, é como podemos e o timing foi este. O licenciamento foi duro, mas acredito que vai trazer ali muita qualidade. A empresa, do que me dizem também, é uma empresa de qualidade que está habituada a este tipo de intervenções e agora vamos tentar condicionar ao mínimo aquilo que são os banhistas e eu estou certo que sim. Loja de cidadão. Boas notícias no sentido em que já estamos a trabalhar o layout. Eu estou a aguardar que a Caixa Geral me indique qual é o valor que pretendem para a aquisição do espaço que agora não está a ser utilizado. A vogal do Conselho de Administração ou da Direção da AMA já esteve no local, já percebeu que ele tinha as devidas condições para ter uma loja de cidadão. Temos luz verde, temos que apresentar projeto de execução rapidamente, vai abrir aviso para que Ferreira possa concorrer, uma obra que vai ter um limite máximo de 600 mil euros e que temos que concluir até junho, por isso estamos também aqui a fazer uma força muito grande para que tal aconteça, mas nesta altura o mais difícil que era termos de facto a confirmação de que havia a possibilidade de ainda abrir aviso, pronto, foi muito positivo e termos cá a AMA e dar conta daquilo que eram as condições, ótimo. Acho que o facto de ser ali perto do município também é muito bom e nesta altura estamos para decidir se vamos alocar também nós serviços àquela loja de cidadão, porque podemos também aproveitar e ter ali mais um espaço que será de primeira linha para podermos receber os nossos cidadãos. Professora Sara, relativamente às obras, efetivamente, pronto, é aquilo que eu já dei conta anteriormente. Estamos todos aqui a fazer uma força muito grande para que as coisas corram da melhor maneira. Bairro Social, efetivamente, houve uma paragem por força da falta de parceiros e de não poder haver continuidade. Cheguei a falar com a empresa, chegou a haver a possibilidade de haver aqui uma suspensão dos trabalhos, não houve, chegou as informações técnicas necessárias por parte da Redes e da Tejo Ambiente, a obra continua e queremos muito finalizada. Bairrada Barradinha. Nós, até o momento, ainda não temos nada que nos diga que o financiamento não vai ser assegurado, temos justificado devidamente a razão pela qual isso acontece e até o momento, por parte da entidade Turismo Portugal, temos tido uma abertura muito, muito grande. Eu acho que a entidade percebe, não só em Ferreira, mas no país, aquilo que são os constrangimentos que vivemos atualmente e, dando sequência à questão do Turismo Portugal, responder também à Marisa. E começando, em primeiro lugar, pelo facto de justificar a razão pela qual a empresa, aliás, a inauguração será na segunda-feira. Nós não tínhamos datas, ou não podemos escolher datas, as datas foram-nos ditas e apontadas pelo Turismo Portugal. A mim, de todo, me dá jeito, a mim pessoalmente, vou fazer uns quilómetros valentes para cá estar, e vou chegar em cima da hora e vou-me embora a seguir, e sabíamos perfeitamente que havia festa em Dornes, mas tivemos o cuidado desde há 3 semanas de falar com a Comissão de Festas, pedir compreensão, dar conta de que os nossos serviços terão desde as 7 da manhã de segunda-feira a fazer o trabalho que lhe compete, a ajudar, a tentar encontrar soluções para que consigamos chegar à noite com tudo tratado. Pedir compreensão mais uma vez à Comissão de Festas, a todos os voluntários que nela terão e agradecer muito aquilo que é a compreensão deles. Eu bem sei o que custa uma festa, o cansaço depois dos dias, mas pedir essa compreensão porque foi uma data que nos foi sugerida como sendo a possível para podermos inaugurar esta experiência naquilo que é a Rota dos Templários e dar conta também de que, e eu não estava pelo menos tão sensibilidade para aquilo que era para aquilo que é a grandeza
e o impacto que a Rota dos Templários tem, não só no país, mas também no mundo, em particular no setor dos Estados Unidos, no setor turístico dos Estados Unidos. A Rota dos Templários está a ter um impacto muitíssimo grande e nós temos aqui, de facto, uma pérola também que tem que ser trabalhada. Há muito investimento para fazer em Dornes. Eu acredito que ainda faltam 3 ou 4 milhões de investimento. Dar conta de que estamos para reunir com algumas universidades num projeto que sempre defendi e que ainda não tínhamos conseguido concretizar, que é um projeto com universidades, com gente que tem conhecimento para podermos alocar a Dornes um projeto que tenha dimensão desde aquilo que é a requalificação da zona envolvente até aquilo que são projetos ligados à água, às espécies, à Rota dos Templários, à Torre. Há uma panóplia muito grande de mais-valias que Dornes nos pode trazer, mas nós, por mais que queiramos, sozinhos não o conseguimos fazer. E, por força daquilo que é um projeto que se chama CR9, temos conseguido construir estas pontes e vamos ter reuniões presenciais em julho com algumas universidades e politécnicos para podermos começar a delinear um projeto que enalteça Dornes, e eu acredito daqui, e eu sou muito otimista, mas durante uma década possamos ter Dornes como todos nós queremos. Vamos ver se o conseguimos. Mais uma vez, à Comissão de Festas, muitíssimo obrigado. Eu vou estar lá a tomar alguma coisa num dos próximos dias e terei também a oportunidade de presencialmente lhes agradecer este esforço e dizer-lhes que fico muito grato pelo trabalho que terão na segunda-feira e também aos nossos técnicos do município, porque terão todos com muito empenho para conseguir que tudo corra bem. Dizer que fiz esta ligação porque nós temos a presença do Presidente do Turismo de Portugal, que ainda, pelo menos neste mandato, não tinha vindo a Ferreira do Zézer, e será uma oportunidade também de falarmos naquilo que é a candidatura da Torre e naquilo que é a candidatura da Praia Fluvial Barra da Barradinha, continuarmos a dar-lhe conta daquilo que são os constrangimentos e não podíamos de todo adiar para uma data que não saberíamos quando acontecia, quando tínhamos a confirmação inclusive do Presidente do Turismo de Portugal e um conjunto de outras entidades. E por isso é que de todo não foi possível agendar. Pronto, relativamente a Dornes eu também já dei a explicação quanto à requalificação e está terminado. Eu penso que não tenho mais nada para dizer. Aliás, eu queria, e vão-me desculpar, eu tenho que apresentar só aqui alguns valores de um conjunto de apoios que temos dado. Eu serei rápido, passarei só para ali no instante com o meu computador. Quero só aqui apresentar alguns valores. Por vezes vamos ouvindo que, em detrimento de alguns investimentos, não apoiamos as associações. E quem não se sente não é filho de boa gente, e gostava de vos trazer aqui alguns apoios. Eu arrisco a dizer que é o mandato em que mais apoiamos as IPSS e as associações. Não fiz essa leitura para trás, mas parece-me por demasiado evidente que tal acontece. E só para estas associações culturais que aqui temos, este mandato já atribuímos mais de 464 mil euros a este conjunto de associações, e eu não quero estar aqui a referir nenhuma em particular, quero sobretudo dizer-vos que temos tido um esforço muito grande naquilo que é o orçamento, e nem sempre fazemos tudo aquilo que queremos, às vezes também não nos é possível, mas tentamos ao máximo ter um equilíbrio naquilo que é a gestão dos apoios. Depois dizer-vos também que aquilo que são as instituições particulares de solidariedade social, eu percebo perfeitamente as suas dificuldades, mas também me custa muito, às vezes, ouvir que não apoiamos ou que poderíamos apoiar mais. Como é evidente, podemos sempre apoiar mais, se assim tivermos orçamento, mas eu relembro que nesta altura ainda não temos dívidas, pagamos a 0 dias e temos na conta cerca de 7,5 milhões de euros, tudo bem que estão cabimentados, comprometidos, mas eu digo isto só para perceberem que há efetivamente equilíbrio
e podemos ter que no futuro pagar mais do que 0 dias ou 2 dias por força daquilo que são as exigências administrativas, mas queria sobretudo que percebessem. Só neste mandato já estamos a falar de mais de 2 milhões de euros. Há aqui algumas prestações de serviço também, AEFs, refeições, mas acho que tem sido feito um esforço muito, muito grande. Só para as 2 obras que estão a acontecer foi decidido atribuir 500 mil euros já no anterior mandato, pelo anterior Executivo, onde eu também votei e o Sr. Vice-Presidente também. Por isso, quero-vos deixar aqui estes números, não para enaltecer aquilo que é o trabalho deste Executivo, mas sobretudo para que percebam que tem sido feito um esforço muito grande para apoiar as IPSS, que muitas delas, por vezes, estão com algumas dificuldades, mas acho que tem sido feita uma gestão dos pedidos de apoio muito coerente. Aqui, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários atribuímos também aquela ambulância que custou mais de 100 mil euros e que é uma necessidade. Agradecer também muito esta relação de proximidade e dar-vos conta de que neste mandato também atribuímos mais de 1 milhão de euros. Deixei estes números só mesmo para que também possam ter conhecimento deles, como é evidente, se quiserem números mais específicos temos todo o gosto, e queria sobretudo pedir equilíbrio naquilo que são as tomadas de posição que muitas das vezes são ditas em espaços de participação pública que acho que não se coadunam com aquilo que tem sido o empenho neste Executivo na totalidade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos que avançar. Vamos entrar no período da ordem do dia. Como se costuma dizer, quando se entra no avião, apertem os cintos que vamos viajar. Ponto 1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade e situação financeira do município ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea C do número 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação. Os senhores deputados receberam toda a informação com o devido tempo. A minha pergunta é se há alguma dúvida que queiram suscitar em função desta informação escrita. Não havendo dúvidas, encontra-se o ponto apreciado. Ponto 2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio no valor de 1.900,54 euros para efeitos de execução da obra, trabalhos de regularização de águas pluviais na Rua Casal de Nossa Senhora em Águas Belas, mediante entrega de fatura e posterior comprovativo do pagamento de despesa apoiada, apresentado pela Junta de Freguesia de Águas Belas. Mais uma vez, os senhores deputados receberam o documento, puderam apreciá-lo. Pergunto se alguém tem alguma dúvida que queira suscitar. Não havendo dúvidas, vamos passar à votação do documento. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio no valor de 20 mil euros para comparticipação dos custos associados à construção do parque infantil, mediante apresentação de fatura, apresentado pela Junta de Freguesia de Chãos, nos termos da alínea J do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Todos receberam a respectiva documentação. Minha pergunta é se alguém tem alguma questão que queira levantar acerca deste documento do ponto 3. Não havendo questões, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do PSD-CDS, do grupo PSD-CDS, e, portanto, o documento foi aprovado por maioria. Ponto 4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio no valor de 20 mil euros para... é outra coisa. Com participação dos custos associados à pavimentação do largo nas traseiras da Junta, mediante a apresentação de fatura, como posterior entrega do recibo apresentado pela Junta Freguesia de Chãos. Mais uma vez receberam a documentação atempadamente. A minha pergunta é se há alguma questão que queiram fazer acerca deste ponto número 4. Não havendo questões, vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento do ponto número 4 foi aprovado por unanimidade.
Ponto número 5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio no valor de 1.246,52 euros para efeitos de execução da obra Trabalhos de Regularização de Águas Pluviais na localidade de Cardal, mediante a entrega de fatura e posterior comprovativo do pagamento de despesa apoiada, apresentado pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer. Portanto, mais uma vez repito aquilo que tenho vindo a dizer, todos receberam a documentação. Alguém quer levantar alguma questão relativa à documentação recebida do ponto número 5? Não havendo questões, vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento do ponto número 5 foi aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio no valor de 7.982,21 euros, correspondente à aquisição de placas de localidade mediante apresentação de comprovativo de pagamento apresentado pela Junta de Freguesia de Igreja Nova de Sobral, nos termos da alínea J do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Em relação à documentação do ponto número 6, há alguma dúvida que queiram levantar? Não havendo dúvidas, vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento do ponto número 6 foi aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal atinente aos estudos de sinalização toponímia abaixo mencionados ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea G do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação. 7A. Colocação de sinal de trânsito no cruzamento da Rua da Ponte Taboado com a Rua do Terreirinho, sítio na União de Freguesias de Areias e Pias. Alguém tem alguma apreciação a fazer? Não havendo apreciações, quem vota contra, quem se abstém? O ponto 7A foi aprovado por unanimidade. Ponto 7B. Colocação de sinal de trânsito em EM 520, Rua General Humberto Delgado, no lugar de Gravulha, sítio na freguesia de Águas Belas. Alguma dúvida em relação à documentação deste ponto? Não havendo dúvidas, vou colocar o ponto do 7B à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento inerente ao ponto 7B foi aprovado por unanimidade. O C tem mais do que um ponto. Eu acho que, como são todos no mesmo local, podemos votá-los todos em conjunto. 7C, colocação de sinal de trânsito de sítio na freguesia de Águas Belas, nomeadamente local de ramal com jeitaria, local de estrada do Amial Portelinha, local de Investinos, local de Rua Nossa Senhora da Graça, número 238, Venda da Serra, 2 zonas, local da Bocha. Alguém tem alguma dúvida ou alguma questão a fazer acerca destes pontos? Então, vamos votá-los todos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados os pontos inerentes ao 7C por unanimidade. Ponto 8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer para a versão final do regulamento do Orçamento Participativo de Ferreira do Zezer, ao abrigo das suas competências previstas na alínea K do número 1 do artigo 33º do anexo 1 da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação, e atendendo ao disposto na alínea G do número 1 do artigo da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação. Volto a repetir a pergunta. Alguma apreciação que queiram fazer acerca do ponto 8 e da documentação inerente ao ponto 8? Não havendo essa vontade expressa, vou colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 8 foi aprovado por unanimidade. Ponto 9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio de 190 mil euros ao Sport Clube de Ferreira do Zezer, dividida em 2 tranches, a primeira em julho de 2025, no valor de 60 mil euros, e a segunda em janeiro de 2026, no valor de 130 mil euros, com a respectiva votação da minuta de contrato plurianual, Programa de Desenvolvimento Desportivo 2025-2026, nos termos da alínea M do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, na sua atual redação. Ora, muito bem, este ponto vem na inerência daquilo que votámos antes, que necessitávamos de ter um relatório de atividades e um relatório financeiro para nos pronunciarmos sobre esta questão. Pergunto se alguém tem alguma dúvida acerca deste ponto número 9.
Não havendo dúvidas nem pedidos de esclarecimentos, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 9 foi votado por unanimidade. Ponto número 10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zezo para a contratação de leasing para a aquisição de escavadora giratória 5T, autorizando a operação de financiamento com vista à celebração de contrato de locação financeira nas condições constantes do relatório final e tendo por base o mapa de apuramento da capacidade de endividamento do município de Ferreira do Zezo, ao abrigo das disposições conjugadas da linha F do número 1 do artigo 25º, a linha CCC do número 1 do artigo 33º, do anexo 1 à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, do Decreto-Lei nº 149/95 e posteriores alterações, do número 48 e número 1 e 5 do artigo 49, número 1 e número 2 do artigo 52, da Lei nº 73/2013, 3 de setembro, e posteriores alterações, e a linha C do número 1 do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, na sua atual redação. Mais uma vez receberam documentos. Alguma dúvida que queiram algum esclarecimento por parte do Executivo em relação a este equipamento que se propõe adquirir em leasing? Não havendo dúvidas, ponho o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento inerente ao ponto 10 foi aprovado por unanimidade. Ponto 11. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal da transferência de competências e respectivos valores para as freguesias nos anos de 2026, 2027, 2028 e 2029, termo do mandato dos órgãos, nos termos do acordo de execução celebrado com as freguesias, bem como recursos financeiros a transferir para as freguesias anualmente, conforme ata de negociação, nos termos número 1 do artigo 2 do Decreto-Lei nº 57 de 2019, de 30 de abril. Mais uma vez, todos receberam esta documentação. Nesta vez, ao contrário daquilo que aconteceu da última vez, por esclarecimento legal que foi solicitado, os seus presidentes de junta têm direito a voto e permanecem na sala. Como da outra vez havia essa dúvida que foi esclarecida por um documento emitido posteriormente. Sendo assim, ponho à votação o documento. Quem vota contra? Quem se abstém? 6 abstenções no grupo PSD-CDS, 6 abstenções e, portanto, o documento foi aprovado por maioria. Ponto 12. Compromissos plurianuais. Apreciação dos compromissos plurianuais, quadro 1, efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia Municipal de 4 de dezembro de 2021, conforme o número 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro. Isto é uma apreciação, portanto pergunto se alguém tem alguma dúvida acerca deste documento, que queira ver essa dúvida esclarecida. Portanto, o documento, ponto 12.1, encontra-se devidamente apreciado. Ponto 12.2. Apreciação e votação do pedido de autorização para realização do compromisso plurianual, quadro 2, para o fornecimento de refeições escolares, ano letivo 2025-2026, no âmbito do disposto no número 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro. Também receberam a respectiva documentação, tiveram, portanto, a oportunidade de a consultar. A minha pergunta é se alguém tem alguma dúvida que queira suscitar neste momento. Não havendo dúvidas, ponho este ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento inerente ao ponto 12.2 foi aprovado por unanimidade. Ponto 12.3. Apreciação e votação do pedido de autorização para realização do compromisso plurianual, quadro 2, para os transportes escolares do Jardim de Infância e primeiro CEB, ano letivo 2025-2026, no âmbito do disposto número 1 do artigo 6º da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro. Portanto, há alguma dúvida suscitada pela consulta prévia destes documentos? Não havendo nenhuma dúvida, vou pôr o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento inerente ao ponto 12.3 foi aprovado por unanimidade. Ponto 12.4.
Apreciação e votação do pedido de autorização para realização do compromisso plurianual, quadro 2, para a empreitada de construção de edifícios de habitação a custos acessíveis, lote 1, construção de edifícios constituídos por resto de chão e primeiro piso, blocos E e F, no âmbito disposto número 1 do artigo 6º da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro. Pergunto aos senhores deputados se há alguma dúvida. Uma dúvida? Então, o microfone é seu. Muito boa noite a todos os presentes. É uma questão simples e é relativamente a este ponto e aos outros dois seguintes, que é a mesma situação, penso eu, se o financiamento é via PRR ou é via fundo comunitário normal, portanto, para perceber relativamente aos prazos e aos deadlines que existem, daquilo que o Sr. Presidente disse, se isto se encaixa nesses prazos. Obrigado. Sim, estes têm enquadramento naquilo que é o plano de recuperação e resiliência e vão ter um prazo de execução de 1 ano, que, como é lógico, não será até junho de 2026, será para depois, mas já há concordância do IRU para que ele tenha enquadramento. Os próximos, tudo indica, serão via empréstimo Banco Europeu de Investimento, mas é um empréstimo contratualizado pelo IRU e não pela Câmara Municipal. Não sabemos ainda as condições, aguardamos que nos cheguem, mas estes ainda têm enquadramento. Houve um conjunto de projetos que não tinham maturidade suficiente de outras câmaras do Médio Tejo, que tiveram que deixar de ter possibilidade de concretização e, por força desse grau de maturidade que não era o suficiente, essas verbas foram alocadas a outros projetos para os majorar, com o compromisso, como é óbvio, de conseguirmos fazer a obra no espaço de 1 ano, mas com o término que acredito que há de ser lá para setembro do ano que vem. Mas sim, ainda estão dentro do bolo PRR. Esclarecida esta situação, vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 12.4 foi votado por unanimidade. 12.5. Apreciação e votação do pedido de autorização para realização do compromisso plurianual, quadro 2, para a empreitada de construção de edifícios de habitação a custos acessíveis, lote 2, construção do edifício constituído por restos em primeiro andar, blocos G, no âmbito do disposto número 1 do artigo 6º da Lei número 8 de 2012, 21 de fevereiro. Sr. Presidente, isto enquadra-se no mesmo que referiu anteriormente? São 8 fogos por cada lote. Ok, portanto enquadra-se naquilo que referiu anteriormente, estamos mais documentados e, portanto, alguma questão que queiram formular? Não havendo questões que queiram formular, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o ponto 12.5 foi aprovado por unanimidade. 12.6. Apreciação e votação do pedido de autorização para a realização de compromisso plurianual, quadro 2, para a empreitada de construção de edifícios de habitação a custos acessíveis, lote 3, construção de edifícios constituídos por resto de chão e primeiro andar, blocos HI, no âmbito do disposto número 1 do artigo 6º da Lei número 8/2012, de 21 de fevereiro. Portanto, enquadrável também na mesma observação já anteriormente tida, e pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Não havendo questões, coloco o documento a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 12.6 foi votado por unanimidade. Ponto 12.7. Apreciação e votação do pedido de autorização para realização de compromisso plurianual, quadro 2, para a empreitada de recuperação de vias municipais, pavimentação de arruamentos na freguesia do Beco, Nossa Senhora do Pranto, Areias e Pias, Ferreira dos Eias, Águas Belas, Igreja Nova de Sobral, no âmbito disposto número 1 do artigo 6, do artigo 6º da Lei número 8/2012, de 21 de fevereiro. Portanto, todos receberam a respectiva documentação. Se há alguma coisa que queiram colocar, alguma questão, faz favor, Sr. Engenheiro. Muito boa noite a todos. Cumprimento as mesas, as pessoas dos seus respectivos presidentes e muito boa noite também a todos os restantes presentes. É só um esclarecimento. Neste ponto não figura a freguesia dos Chãos. É lapso ou eles
não precisam de valores para alcatroar. É só isto. O Conselho precisa sempre de muito bituminaso e nós tivemos que tomar algumas decisões porque o empréstimo que nós aqui deliberamos fazer, que ainda não está concretizado, tem o valor de 1 milhão de euros e tivemos que retirar algumas ruas. Em conversação com os presidentes de junta, aliás, chegou-se ao entendimento de que estas eram as estradas que tinham primazia e eu assumi o compromisso com o Sr. Presidente de Junta de Chãos que posteriormente teríamos que alocar à freguesia de Chãos a devida compensação. Como é evidente, eu tenho muito respeito pelo Sr. Presidente de Junta, ele não ficou assim tão agradado e com razão, tem de facto muita razão, mas como é uma junta que agora também vai fazer um conjunto alargado de obras, entendemos que podia esperar aqui 2 ou 3 meses para podermos, depois deste concurso, perceber também qual é a nossa folga financeira e alocarmos não só aos chãos, mas também a mais freguesias essa possibilidade. Agradecer também ao Sr. Presidente de Junta do Beco que se dispôs a avançar já com o alcatramento de uma rua, cujos nossos serviços também têm que prestar ajuda naquilo que é o concurso. Por isso foi aqui uma decisão conjunta, sabendo de antemão que efetivamente a Câmara Municipal está a dever o alcatramento de uma via a Chãos e também ao Beco por força destas tomadas de decisão. De facto, não conseguimos chegar a todo o lado, por isso mesmo é que também temos tido um conjunto de obras que passamos a responsabilidade para as juntas de freguesia. Eu quero muito agradecer porque a burocracia inerente a uma junta de freguesia é sempre menor e conseguimos de forma mais rápida fazer obra e a maior parte das vezes até mais barata por força daquilo que são as exigências também. E aproveito e agradeço a todos eles, não só estas obras que hoje aqui aprovamos, mas também aquilo que é a competência da limpeza das valetas, porque de todo, ainda por cima com um ano como este, de todo conseguimos ter o Conselho como temos já nesta altura, ainda há muito a fazer, mas estamos numa situação, na minha opinião, muito melhor do que quando a Câmara Municipal fazia o serviço na sua totalidade. E este é um caminho que temos que fazer, de uma relação próxima, de percebermos que todos temos dificuldades orçamentais, de percebermos até onde é que conseguimos ir e temos que tomar decisões. Tenho tido esta discussão muita vez com o Sr. Presidente de Junta, porque ele exige que apoiemos também a Junta de Freguesia de Chãos e que não haja esta diferença que aqui está. Eu tenho esse compromisso para com a Junta, este Executivo tem esse compromisso para com a Junta. Terei que ouvir o Sr. Presidente de Junta quase todos os dias, como tenho ouvido, e bem, porque é o papel que ele faz, e apresento aqui aquilo que é a justificação para não estar aqui essa freguesia. Sr. Presidente, só um comentário. Eu tenho a certeza que o Sr. Presidente dos Chãos vai lhe fazer cobrar a promessa, não tenha dúvida. Bom, vamos então ao ponto 7. Portanto, depois deste esclarecimento, vou colocar o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o ponto 7 foi aprovado por unanimidade. Ponto 13, para conhecimento do relatório de avaliação do grau de observância do direito da oposição. Há algum comentário que queiram fazer? Já falámos sobre isso mais do que uma vez e, portanto, está apreciado o documento. Para conhecimento dos apoios / auxílios financeiros e não financeiros concedidos às freguesias, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea J do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugada com o número 4 da proposta de concessão de apoio às freguesias, aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 27 de junho de 2023.
alguma dúvida, algum esclarecimento? Estão tomados os devidos conhecimentos. E agora queria pedir aos seus deputados se me permitiam que lhes dirigissem 2 ou 3 minutos da sua atenção, mas quero ir aí ao pé de vocês, faz favor, porque não quero ficar aqui em cima. Eu, como é a última Assembleia, digamos, em período não eleitoral, eu queria dirigir algumas palavras aos eleitos municipais e aos seus deputados sobre o que foi o nosso trabalho destes últimos 4 anos, em que tive a honra de presidir esta Assembleia. E, portanto, tenho que começar por pedir desculpa se, em alguma vez, me excedi ou se não cumpri para com os deveres que assumi perante todos vós. Em relação àquilo que tem sido esta Assembleia, relembro a todos que no primeiro dia em que nos sentámos pela primeira vez, eu fiz um pedido a todos, recordando uma frase de Francisco Sá Carneiro, que disse que a política sem risco era uma chatice, mas que sem ética era uma vergonha. E eu penso que nós cumprimos todos a ética durante estes 4 anos de mandato. Soubemos todos deixar para trás aquilo que nos divide e, acima de tudo, assumir aquilo que nos une, que é o facto de todos sermos ferreirenses e, como tal, saber levar por diante aquilo que são as nossas obrigações perante os ferreirenses. Não posso deixar de excluir nestas breves palavras os 2 líderes com quem tenho sempre tido cuidado em qualquer situação que esteja fora do que é o domínio habitual das Assembleias, de ouvir previamente e de lhes pedir a sua opinião e de os escutar ou de os informar daquilo que se passa. Também queria dirigir um cumprimento ao Sr. Engenheiro Jorge Castro, que representa outra força política incluída numa coligação, mas que não deixa de ser reconhecido. Muitos de nós não nos conhecíamos, passámos a conhecer durante estes 4 anos. Eu levo daqui uma grata recordação daquilo que foram estes 4 anos de mandato, porque acho que soubemos todos estar à altura daqueles que nos elegeram. Como viram, mais uma vez a nossa Assembleia foi honrada com um prémio, o prémio da ANAM, é o segundo prémio que recebemos em 4 anos de mandato. É um prémio que honra a Assembleia, mas que, acima de tudo, dignifica e valoriza os cidadãos ferreirenses. E é isso que nos deve continuar a unir no futuro. É evidente que eu tenho que dizer aqui uma coisa, porque não pedi autorização, mas ficam informados, que eu, quando fui para essa reunião, não tinha carro e tive que pedir um apoio da Câmara Municipal para me fornecer um carro e um chofer para poder estar às horas naquela sessão. Pela primeira vez em 4 anos, exorbitei da minha viatura. Portanto, procurei tratar a todos com respeito, com educação, e incluo neste respeito e na educação aquilo e a forma como foi o comportamento que tive também para com o público e para com aqueles que aqui se têm apresentado nesta Assembleia. Nós, durante a vida que temos, e embora a gente viva numa sociedade que é uma sociedade laica, mas durante a vida que temos, às vezes temos o benefício ou a grande bênção de poder conviver com algumas pessoas que nos marcam e que marcam a humanidade. Faleceu desde a última Assembleia o Papa Francisco, que é uma personalidade que de certeza marcou a todos de uma forma positiva e significativa, e eu hoje não podia deixar de o recordar aqui e de lembrar uma só palavra daquilo que ele tinha dito por causa dos tempos em que vivemos atualmente. A guerra é a loucura dos homens. Efetivamente, não há palavras mais certeiras para caracterizar os tempos que vivemos. Por outro lado, há também uma outra coisa que é
um velho ditado português que diz: diz-me com quem andas, eu dir-te quem és. Nós passámos recentemente por um período que tivemos que passar, motivado por diversas decisões, e não podemos, todos nós, penso eu, virar as costas aos tempos próximos que se avizinham, porque já Freud dizia que o tempo daquilo que te vais recordar é o tempo em que lutastes. E nós estamos em tempos de luta, em que necessitamos de lutar. De lutar pelos nossos valores, para aquilo em que acreditamos, para aquilo que nos une, mas também de lutar e de nos opormos àquilo com o qual não concordamos. E aquilo que nós temos visto ultimamente, de colocar o foco de tudo aquilo que é mau, e não é só aqui em Portugal que estamos a assistir a isto, nós assistimos a isto pela Europa fora, assistimos nos Estados Unidos, vemos, por exemplo, nos Estados Unidos que os imigrantes são deportados, são considerados como as pessoas mais execráveis, são violadores, trouxeram o Covid, trouxeram tudo, e quando vamos ver os grandes acontecimentos, como em Columbine, como nas escolas em que há massacres de dezenas de crianças e de professores, foram todos feitos por americanos, não foram feitos por nenhum imigrante. E quando vimos agora recentemente na Áustria, o massacre que foi feito numa escola na Áustria, também mais uma vez foi um austríaco que o fez. Portanto, isso deve-nos levar a pensar que nós temos que ser uma sociedade em que acreditamos todos que o facto de haver etnias diferentes, maneiras diferentes de pensar, culturas diferentes, religiões diferentes, não significam que tenhamos que pôr um carimbo e ostracizar essas pessoas que são diferentes. E, por outro lado, também é muito importante não esquecer que aquilo que muitas vezes é interpretado como um protesto, e nós vamos todos protestar e vamos todos utilizar uma arma, que é a arma mais importante da democracia, que é o voto. Vamos utilizar o voto como um protesto, mas não nos devemos esquecer do que é que esse voto pode permitir fazer, do que é que esse voto de protesto, que acaba por não ser um protesto, é um voto de confiança em alguma coisa, no que é que esse voto pode fazer. Por exemplo, eu só vou tirar 3 ou 4 frases, não vou dizer nomes. Por exemplo, a República Portuguesa passa a ser Portugal, deixa de ser uma república, deixa aberto para poder ser o que quiser. A extensão dos feriados do 25 de Abril e do 1º de Maio. A saúde é entregue a privados, o Sistema Nacional de Saúde é entregue a privados. O ensino, o final do Ministério da Educação, e o ensino até inclusivamente universitário, passa a ser entregue a entidades privadas. A segurança social vai ser privatizada. Isto não é do que está atual, vem no programa de um determinado voto de protesto que existiu. E eu não podia deixar de referir isto, para que todos se lembrem de que o voto de protesto e utilizar o voto como um protesto é um voto de confiança também em quem se protesta. É um voto de confiança também. E não nos podemos esquecer que, por exemplo, a crise económica de 2008 veio dos Estados Unidos, foi a crise de Madoff, conhecida de Madoff, que começou precisamente pela privatização, inclusivamente pela tentativa de privatização da própria segurança social, e acabou por dar o que deu, que nos atingiu a todos, e não, então que em Portugal atingiu-nos significativamente. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, mais uma vez, muito grato a todos, significativamente grato, profundamente grato a todos, e espero que nos continuemos a encontrar com o mesmo espírito que nos uniu, que é aquele de lutarmos pelos interesses dos ferreirenses. Muito obrigado a todos. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, então, faz favor.
Então, estão as inscrições para a intervenção aberta aos cidadãos. Portanto, está inscrito um cidadão, o Sr. Vítor Mendes, que faz favor, tem os seus 5 minutos da praxe, faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Muito boa noite a todos os presentes. Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao ler as vossas grandes opções do Plano de Orçamento Municipal 2025, deparei na sua página 14 com um texto que passo a ler. Transparência e participação. Acreditamos que a transparência na gestão orçamental e a participação da comunidade são pilares essenciais para uma governação responsável e eficaz. O município continuará a disponibilizar informação clara e acessível sobre a sua atitude financeira, promovendo o diálogo com os cidadãos e incentivando a sua participação na construção de um futuro próspero para Ferreira do Zeze. Ora bem, este é o texto aprovado pela Assembleia. Mas daí a se considerar que têm promovido o diálogo com os cidadãos e o incentivo à sua participação, é caso para perguntar: será que os senhores têm noção do peso das palavras? A língua portuguesa é muito rica e alguns ideólogos que se julgam iluminados entenderam enverdar pela propaganda e pela demagogia. Exemplifico. Será que 21 meses para responder a um requerimento sobre uma reunião pública da Câmara Municipal é um incentivo à participação? Será que dar informações falsas nas suas publicações é um incentivo ao diálogo? Será que a utilização de linguagem discriminatória, como se a população fosse composta por bons e outros pária, responder a questões sobre a empresa Tejo Ambiente é um incentivo à participação? Registar no site da Câmara Municipal os resultados eleitorais de 18 de maio de 2025 e fazer a sua entrega nos órgãos oficiais do Estado de números de transparência e rigor? Isto não é só demagogia, é também um manto de retalhos. Sobre a empresa Tejo Ambiente, é necessário esclarecer o seguinte. Esta empresa foi pelos concelhos de Tomar, Ferreira do Zeze, Mação, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Ourém. A água no concelho de Ourém é gerida por uma empresa privada. Quer isto dizer que estes municípios são os proprietários da empresa. Por isso, todos os anos as Assembleias Municipais aprovam orçamentos e até orçamentos suplementares. Se as câmaras municipais e as Assembleias Municipais determinam os orçamentos, também determinam as suas políticas e o seu funcionamento. Então, este Executivo e esta Assembleia Municipal não pode deixar de responder às perguntas feitas pelos cidadãos. Foi também para isto que foram eleitos e era bom não esquecer e respeitar os estatutos desta Assembleia Municipal. A ato onde foi praticado um crime público que demorou 21 meses a ser-me entregue, uma pergunta que ainda não me foi dada resposta. Se a Câmara fazia 2 recolhas das folhas das fossas céticas por ano gratuitas antes da criação da empresa, por que razão agora temos de pagar? Expliquem lá quem tomou a decisão de acabar com um direito adquirido. Em 21 de 2 de 2020, voltei a levantar o problema na falta do asfalto na Rua do Telheiro de Cima e Rua do Casal, como já anteriormente o tinha feito. Hoje vou deixar aqui uma cópia da exposição apresentada por moradores na Junta de Freguesia da UFAP em 6 de 2 de 2020 sobre as tais ruas e já lá vão 5 anos sem resposta. Será que o Sr. Presidente da Câmara ainda não teve tempo para dar a sua volta de bicicleta e ver qual o comprimento das ruas? Aproveito para informar que as valas de escoamento das águas pluviais são para se limpar e o corte da erva também. Para terminar, 3 notas sobre a ordem de trabalhos desta Assembleia. Ponto 9. 190 mil euros só para um clube, dividido em 2 tranches. E é obra. Mas mais interessante é que 130 mil euros são para ser entregues no ano 2026. Ponto 11.
transferência de competências e respectivos valores para as juntas de freguesia relativos aos anos de 2026, 27, 28 e 29, termo do mandato dos órgãos. Mandato dos órgãos. É interessante. O mandato termina agora em setembro de 2025. Será que os senhores vão ser reconduzidos nos cargos que ocupam? Não vão haver eleições. Não vão existir eleições. Ponto 12.7. Empreitada com a operação das vias municipais. É interessante. Fala-se nas freguesias, mas ainda não sabe quais são as ruas. A pavimentação, pois é, as eleições autárquicas estão aí, não é verdade? Muito obrigada. Obrigado, Sr. Vitor. Quero fazer uma resposta. Muito boa noite, Sr. Vítor. Olha, eu vou ter que remeter os esclarecimentos que me pediu para a TEJ Ambiente, como é óbvio. Não gostei, de facto, quando fala em informações falsas, mas tomarei as devidas notas e, a seu tempo, responderei por escrito, se assim entender ser necessário. Muito obrigado. Bem, senhores, meus senhores e minhas senhoras, ao público, muito obrigado. Ao Sr. Vítor, terminou o tempo. E, portanto, vamos concluir esta Assembleia com os meus agradecimentos mais uma vez a todos. Como sabem, ainda temos uma Assembleia para fazer no mês de setembro, portanto, para cumprir a legislação, e depois será o que a população quiser. E, portanto, logo veremos qual é e quais são as escolhas da população. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado. A todos que estão em casa, muito obrigado. E à imprensa também. Sr. Presidente, muito obrigado. E desejo a todos uma boa noite.